Não vale? Vale cada centavo, é isso, vale cada centavo. Senhoras e senhores, vamos começar. Vamos começar porque tem que ser rápido hoje, eu não vou nem fazer graça nessa abertura e vamos embora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente, está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Falei correndo, não está acelerado. Se você colocou acelerado para ver esse vídeo, você já tomou no cu. Sim, porque hoje vamos começar com a quantidade de palavrões aqui em cima sendo anotado. Temos o primeiro aqui já, tomar no cu. Mentira, porque eu não vou contar quando eu falar, porque se eu tiver que contar, vai estourar o contador, vai dar um trabalho para editar isso aqui e eu tenho que só editar rapidinho esse podcast. Então é isso. Boa noite, meus amigos. Eu estou aqui na mesa com os três caras mais bonitos desse grupo do Tailgate Zone. Inclusive, tem um que é participante novo, que tem um tempo aí que a gente não via. Tá bem diferenciado aí. Cara, rapaz bonito, diferente, pessoa nova. A gente já fala dele. Ao meu lado, aqui em cima dessa vez, para não ficar reclamando que tá embaixo, choradeira e o cacete A4. Boa noite, Luqui, você tá bem? Boa noite, tô bem, vamos embora. Maravilhoso. Abaixo do Luquiba temos grande Eric. Boa noite, Mohamed Menal, tudo bem? Eu queria ler esse versículo da Bíblia aqui, se a gente tiver uns 15 minutos, já que tá todo mundo acelerado, vamos... Mas boa noite, galera. Fernandão tá bonito pra caramba. Digno da turma de baixo. Também dei uma cortada no cabelo hoje, também fiquei bonito. Acabou a luz do bairro, lógico, né? A camisa dele de estudo, olha lá. Ótimo. Mas bom demais estar aqui com vocês, crianças. Vamos divertir o chefinho, vamos tirar o estresse do chefinho hoje. Esse é o nosso objetivo. É isso aí. E aqui ao lado do Eric, na parte de baixo, bem embaixo de mim, grande Fernandão, que mais parece um integrante novo que outra coisa. Que Fernandão, que mudança de visual maravilhosa. Boa noite, tudo bem? Fala, meu patrãozinho, Luquiba, Eric, todo mundo que veio e ouve a gente. Tô bem. Dei essa mudada de visual porque estava ficando muito conhecido no trabalho, as pessoas já sabiam quem eu era. E sabendo que eu viria para a parte de baixo essa semana, né? Essa figura mais presidiária aqui, um cabelo raspado, uma barba feita, tem mais a ver com esse solo aqui, então vamos em frente que tem coisa boa pra gente falar aqui hoje. Tem bastante coisa. Inclusive, também tem uma dica maravilhosa, discutida pouco antes de entrar aqui, mas é isso. Então, como sempre, como eu gosto de lembrar, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, Tailgate Zone _BR no Twitter e também você pode entrar no cu do Tailgate Zone, está lá. Nós já falamos que não é relevante o nosso cu, mas você pode entrar nele se assim você desejar. Está ali, @TailgateZone no cu. E para complementar, como sempre, nosso site aí embaixo, www.tailgatezone.com.br, para você conferir belíssimos textos. Voltamos com tudo no site. Estamos com um time fodástico, trabalhando muito. Foi recorde, eu acho que foi recorde de todos os tempos do site, a quantidade de texto que a gente lançou na semana passada. Teve texto terça, quarta, quinta, sexta, sábado e teve no domingo também, se eu não me engano. Então, assim, teve texto quase todos os dias, engajamento sensacional. A rede social também balançou demais esses últimos dias. Estou bem empolgado. O processo trabalhista aí, porra. Botamos chicote nas costas de todo mundo aqui, o negócio tá indo. Beleza, delícia, brincadeira. Chegou gente nova e o gás tá lá. E vai ter mais novidade ainda aí, eu acho que só... Os velhos ficaram aqui só para falar merda, botaram a guriada para atrapalhar de verdade. É tipo isso. Aqui você tá vendo a galera que tem o 30 a mais, e aí depois tem a galera de 20 menos que tá ali escrevendo. Ai, meu Deus, que maldade. Trabalho infantil não pode também, gente. É isso. Mas não é mais infantil, né? Não, aqui não é trabalho infantil, é menor aprendiz, todo mundo aqui. Maravilhoso. É isso. E além de tudo isso que eu falei, além de toda essa propaganda aí, que pode ser enganosa ou não, mas não é, temos também aqui, você que está vendo esse... Você pode estar vendo pelo Spotify também, como eu sempre gosto de lembrar. Mas para você que está vendo pelo YouTube, não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, deixar o comentário, ativar o sininho, dar um like. Faz um engajamento bonito lá para nós, por favor,
porque aí o algoritmo maldoso do Google, do YouTube, nos ajuda aí a colocar. E a minha câmera desfocou, eu tô tentando falar aleatoriamente para tentar recuperar a câmera, mas eu não consigo. Não sei o que aconteceu. Mas faz assim para ela, Patrãozinho, faz assim para ela que ela volta, ó. Não deu certo, Fernandão. O engraçado é que o joinha que apareceu no meu quadrante aqui é a maior cara de luva de cozinha, né? Eu acho que procurou errado no campo essa bosta. Ai, meu Deus do céu, que maravilhoso. Mas é isso, tá ali. Não se esqueçam também do YouTube, por favor. E é isso. Tem mais coisa, tem mais jabá, mas o jabá será feito em outro momento. Agora, antes de mais nada, vamos abrir essa paçoca com Hoje na História. É isso aí. Eu escuto essa música do Hoje na História e eu sempre lembro, não sei porquê, do Senta Que Lá Vem História, do Rá-Tim-Bum. O Luquiba deve lembrar do que eu estou falando de Rá-Tim-Bum aqui. Eu não sei se do Fernandão e do Eric eles chegaram a ver isso, porque eu acho que já estava... Eu e o Luquiba já era criança ainda, eu acho. Vocês eu acho que não. Vocês já eram adolescentes, estavam pegando muita mulher. Ai, que coisa feia que eu falei, não precisava, mas enfim. Era o nosso tema, na verdade. Era o nosso tema quando o nosso palestrinha ia palestrar, então a gente já falava, senta que lá vem história. Então, o Luquiba foi no ponto. Sempre que tinha o nosso querido podcast com o Rafik, a gente mandava senta que lá vem história, quando o Rafik começava a falar. É verdade. Era muito bom. E sobre já estar pegando muita mulher, no meu caso... Isso não se aplica porque eu tô com a Érica desde os 13 anos de idade, então mulher há 31 anos, então não tem jeito. Isso sim que é um relacionamento sério, tá vendo? Vocês não estão entendendo. Mas beleza, chega de farofada, vamos começar o nosso Hoje na História. Eu estou aqui com a tela totalmente atrapalhada pelo meu microfone hoje, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Continuo vendo o Fernandão, que está belíssimo, e também estou vendo minha tela. Então vamos lá. Essa semana vamos de 16/2 a 22/2. Fevereiro foi o Fernandão que escreveu, e o Fernandão sempre nos separa aquelas coisas boas, como por exemplo John Lennon libertando presos, como por exemplo bolinha de golfe na Lua, coisas maravilhosas, que nos geraram aqui imagens muito precisas. Essa semana está mais comum, né? Essa semana está mais dentro da Essa semana está comum. É comum, mas tem coisas muito interessantes, Então começamos aqui com 16 de fevereiro de 1984, quando o New Jersey Devils marca o seu primeiro gol em prorrogação. Há de se dizer que a prorrogação começa na temporada de 83-84, então esses 5 minutos de prorrogação que a gente tem no NHL começa nessa temporada que eles fazem o primeiro gol deles, só que antes desse jogo, que eles fazem o primeiro gol deles na prorrogação, eles ganharam 5 e perderam 5. Não, desculpa, empataram 5 e perderam 5 na prorrogação. Então, assim, maravilhoso aí. Só para deixar destacado, o jogo foi contra o Hartford Whalers, que não existe mais. Camisa lindíssima. É uma das mais bonitas e foi extinta. É tipo a do Seattle Supersonics, só que com uma diferença. O Whalers acabou virando o que hoje é o Carolina Hurricanes. Os Supersonics... Eles jogam... com retrô, né? Tem um dia que eles jogam com a camisa retrô. E é belíssimo, uma das mais bonitas. Se você não conhece, toma na edição aí. Você tá vendo aí a camisa do Whalers, que é fantástica. E também você vai poder ver... Não vai ver na edição, vai procurar na internet que o Felipe não vai gastar tempo fazendo edição. Já mostrou. Maravilhoso, vai ficar muito bom isso aqui. Você tem essa camisa, não tem, Luquiba? Tenho, na Varsity, claro. Tem. Exatamente. Aliás, solta aí. Nossa, tá muito TDAH show isso aqui hoje. Solta aí qual que é o cupom da Varsity, ô Fernandão. Tem alguém de 10? Zonecast 10. Zonecast 10, tá aí. Nosso Zonecast 10. É o cupom Zonecast 10 para você ter 10% de desconto lá na Varsity. Eu vou colocar o site da Varsity aqui na descrição do podcast também. Depois vocês se viram aí para procurar a Varsity, vale a pena. Por mais que o Eric não goste muito. Olha a cara do Eric quando eu estou falando da Varsity aqui, ó. Mas são as minhas loucuragens. É melhor nem falar nada, mas compra na Varsity. Seguindo. Beleza. 17 de fevereiro de 1927. Temos antes de eu falar a primeira, temos o Toronto Maple Leafs vencendo o New York Americans
por 4-1. Essa era a primeira vitória do Maple Leafs, depois que virou Maple Leafs, porque até então era Toronto St. Patrick's. Aliás, outra camisa belíssima, retrô que temos, é do Maple Leafs, quando ele joga como Toronto St. Patrick's, e costuma ser lá próximo de 17 de março, quando é dia de St. Patrick's, dia de São Patrício maravilhoso, que faremos uma edição especial aqui para se falar de esportes e St. Patrick's, porque deve ter uma relação. Se não tiver, a gente vai inventar só para poder tomar cerveja e falar de São Patrício. É isso aí. Seguindo, temos 18 de fevereiro de 1943, William... O D é o que, Fernandão? Porque eu nem fui procurar. Tá lá, também William não. D. Cox. Até na Wikipédia está William D. Cox. William D. Cox que se baita torna... nome porn. Puta que o pariu. Ai, tá maravilhoso esse podcast. William D. Cox é um barão da Madeira de Nova York, compra o Philadelphia Phillies por $850 mil. Ele tinha 33 anos na época, se tornou o dono de franquia mais jovem da MLB. Fantástico, né, Fernandão? É fantástico quando a gente vê que o Philadelphia Phillies foi comprado em 43 por $850 mil, e hoje vale coisa de mais de $1 bilhão, né? Então a gente vê o quanto que os valores são loucos e o quanto as franquias e quanto o esporte mudou ao longo do tempo, né? Saindo não só do campo esportivo, da prática esportiva, mas entrando num negócio monumental, sobretudo as ligas americanas, né? Que exemplificam bem demais essa coisa do esporte como negócio. Exatamente. Seguindo, continuamos na MLB aqui, 19 de 2 de 1946, temos uma história e tanto. Essa história foi contada também no ano passado. Ela está repetida. Mas como 21, a gente não 21, comentou... 21. Isso. Bom, enfim, exatamente, 21. Mas a gente está repetindo ela porque ela realmente é uma história interessante e a gente não chegou a comentar isso. Danny Gardelha, que era outfielder do New York Giants, sim, o São Francisco Giants, quando ainda era de Nova York, se tornava o primeiro jogador da MLB a jogar na Liga Mexicana de Beisebol. É muito interessante essa história. Ele jogou pelo Azules de Veracruz, num contrato de $10 mil. É interessante porque, por conta dessa movimentação toda, ele foi banido da MLB, teve uma certa revolta em torno disso, e é uma história muito legal, e assim, foi tão acho que complicada essa história, que você encontra poucos registros de imagens dele no México, são poucas, porque talvez para tentar abafar o caso. Ele ficou 5 anos afastado, né? Depois ele volta ainda, joga nos Cardinals, certo, Fernandão? Acho que é isso. Isso, nos Cardinals. Uhum. E volta para o meu tempinho. Mas é uma história maravilhosa, a gente tinha que contar, né, Fernandão? Sem dúvida, né? Porque é interessante pensar que há 80 anos, aproximadamente, a Liga Mexicana era uma liga clandestina para os Estados Unidos, né? Não era bem-vindo quem tentasse sair da MLB e jogar por lá. E hoje a gente vê o beisebol espalhado pelo mundo inteiro, sobretudo aqui na América Latina, e mais ainda, né? Agora, pertinho de nós, já em março, a gente vai ter o WBC, a Copa do Mundo de Beisebol, um produto da MLB, também apoiado pela MLB, inclusive com muitos jogadores da MLB, dessa vez atuando por diversas seleções, e não só os Estados Unidos, mas a gente tem jogador da MLB na República Dominicana, no Panamá, na Colômbia, na Venezuela, no Canadá, na Inglaterra, em Israel, em todo canto tem um jogador da MLB, mas pensar que há 80 anos jogar fora dos Estados Unidos não era uma coisa bem-vinda, sobretudo na Liga Mexicana. É muito interessante. Desculpem, pessoas, vocês vão ouvir essa tosse mesmo, ainda estou me recuperando. Apesar de já estar bem pra caramba, ainda estou com essa tosse desgraçada, mas enfim. É bem interessante essa história mesmo. Seguindo, estamos então em 20 de fevereiro de 1982. O New York Islanders vencia a sua 15ª partida consecutiva. Eles venciam o jogo contra o Colorado Rockies por 3-2. Colorado Rockies, muito bom, né? Porque Colorado Rockies, hoje a gente tem o Colorado Rockies na MLB, mas esse Colorado Rockies é o atual New Jersey Devils. É maravilhoso. Eu adoro a NHL porque é uma mudança absurda.
Mas depois a gente pode, quando eu falei que a gente ia fazer essa evolução do esporte, mas a gente pode comentar também sobre essas trocas de cidade aí, de locais das franquias, né? Mas, então temos esse jogo. Pode falar. Tem algum quiz perdido da NHL no nosso site que eu acho que diz isso. Das mudanças. Perfeito, tem mesmo. Se eu não me engano, foi escrito por você, inclusive. Então vale bem a pena. Ela tem uma seção de quiz no site, você pode até conferir. Se tiver com problema também, se tiver qualquer defeito ali, pode já nos avisar para a gente também dar uma recuperada, porque o site está com uma cara nova. Então é isso, já mais um jabá no meio. Falei que tá TDAH show isso aqui hoje, tá? Muito louco. Então, beleza. Só para complementar isso, esse jogo foi no Nassau Veterans Memorial Coliseum, que também tem um texto sobre esse ginásio no nosso site, contado pela Dona Onça, contado pela Maia, a experiência o que ela sentiu indo nesse jogo, que foi maravilhoso. Ela escreveu o texto, depois vocês... Não foi uma entrevista, foi realmente ela escrevendo o texto, depois confiram. E essa marca foi superada depois pelos Penguins com 17 partidas consecutivas. Então, vale ser lembrado aqui também. Seguindo, 21/2/1993, tínhamos o 43º All-Star Game e o time do Oeste venceu o Leste por 135-132 e tivemos 2 MVPs nessa partida. Sim, um prêmio de MVP dividido entre Karl Malone e John Stockton. Porque eu imagino que isso está aqui porque nesse final de semana teremos All-Star Game. Então confiram, inclusive o torneio de 3 pontos, que tem 2. O All-Star Game em Utah, né? Em Utah, exatamente. Repetindo, esse aqui que foi o 43º. Outra coisa interessante também da All-Star Game, que a gente comentou na semana passada, Marcos Mion estará no Celebrity Game, que acontece na sexta-feira. Então, assim, vai ser um final de semana de muita loucura na NBA. Provavelmente nem teremos Nunca ninguém falou essa frase na vida. Muita loucura em Salt Lake City. Só da convenção Mormon, certo? Né? Eu falei que isso aqui tá maravilhoso, pelo amor de Deus. E ainda tem carnaval, hein, patrãozinho? Dividindo o weekend com carnaval. Então a coisa vai pegar mas fogo. O carnaval não é Salt Lake City. Não é Salt Lake. Mas até porque eu acho que nem teria lá. O pessoal de Salt Lake tá progredindo, né? Que você viu a propaganda lá, o logotipo do chamada SLUT. Maravilhoso isso. Olha. Ai, meu Deus do céu, tá complicado. A desgraça tá grande, viu? Mas beleza, é isso. E agora, no último dia que nós temos aqui do nosso Hoje na História, 22 de fevereiro de 1981, temos irmãos eslovacos, Anton e Peter Stastny, fazendo 8 pontos cada um. Isso que é maravilhoso. Enquanto o Anton marcou 3 gols e deu 5 assistências, o Peter teve 4 gols e 4 assistências. Uma coisa maravilhosa. Fazem parte daquela lista que eu te falei de não sei quantos mil jogadores com 8 pontos. Que a gente trouxe semana passada, ou retrasado, um que fez 10 pontos, que é a maior pontuação individual. E aí eu disse que tinha uma lista gigante de pessoas com 8 pontos, esses dois fazem parte. E eram rookies também. Eram rookies. Eu esqueci de estar anotado aqui. Interessante, né, patrãozinho? Quebec Nordiques, que hoje é o Colorado Avalanche, que também tem uma camisa linda que eles jogam de vez em quando, contra os Capitals num placar bem assim, faceiro, né? Um 11-7 maravilhoso. Quem foi ao ginásio esse dia para poder ver esse jogo se esbaldou em gols. Parece Rockies e Nationals, né? Placar de MLB, isso aí. É verdade. É verdade. Bem lembrado. Vai ter mais uma goleada, viu, de NHL aqui. Já vou dar spoiler aí para semana que vem. Mas é isso. Crianças, mais alguma coisa para falar? Fechamos? Vamos para os pontos da semana? Então vamos para os pontos da semana. Corta, chuta, para primeiro gol! Que saudade de Rômulo Mendonça. Sempre que eu tô vendo um jogo da NBA, eu lembro assim, putz, eu podia estar vendo isso aqui na Amazon Prime. Mas eu sempre esqueço. Amazon Prime não, no Prime Video. É a mania de falar. Mas beleza. Se colocarem o Pacersão lá, eu vejo. Mas não colocam. Ninguém quer saber do Pacers. E tá errado. Porque quem tá descobrindo só o Haliburton agora, tá muito errado. Beleza. Seguindo, vamos lá. Temos 3 pontos para falar essa semana. Vamos começar com NBA mesmo.
porque temos que ter uma reação ao que falamos semana passada. Então, antes da gente falar qualquer coisa aqui, produção, ou eu, coloca aí na nossa ediçãozinha bonita, as reações quando a gente começou a falar sobre a trade deadline. Mas o meu sentimento, antes de vocês de abrir, cada um pode falar alguma coisa que foi atrás, mas eu acho que vai ser morta, não vai acontecer muita coisa. O que tinha para acontecer, já aconteceu, que foi o Kyrie saindo dos Nets. Não acho que o Durant vai sair, o Lukiba já discorda de mim, mas eu acho que o Durant... Não. Eu não, quando eu disse o Durant vai sair, eu não quis dizer nessa trade line. Ele vai sair tá. do... não, beleza. Essa temporada ele fica no Nets. Não vejo o Nets trocando ele agora, não. Delicioso, hein? Ó, cara, o Lukiba tá aqui, ó. Tá assim, ó. Do mesmo jeito que ele tava no vídeo falando pra mim. Não vai acontecer nada, nada. Me colocou aqui em cima justamente pra isso. Pra falar, ó, tá vendo? Isso é bem típico de chefe, né? Põe do funcionário. O Fernandão balançou a cabeça junto comigo, mas ele falou que só eu balancei a cabeça. Não, mas, Lukiba, você balançando a cabeça é muito emblemático. Você fecha a cara e faz. Sim, foi muito bom. E você concordando com tudo. Eu vou fazer uma defesa, porque até então, de fato, não havia nada mais para acontecer na janela de trocas da NBA. Quando a gente termina a gravação na quarta-feira passada, e que eu vou dar uma olhada no site da NBA, é que começa uma especulação de uma possível troca do Kevin Durant, que vai se confirmar no dia seguinte, né, na quinta-feira, quando o episódio foi lançado. Na madrugada, quase, né? Isso que foi então, bizarro. Assim, é claro, a gente acabou envelhecendo mal o nosso comentário, mas deu. É mais fácil, falamos merda. Envelheceu mal, né? E ainda teve uma ótima troca para os Lakers, né? Até que enfim uma troca que os Lakers fizeram que valeu a pena, né? Depois da desgraça do Westbrook, agora se desfez o Westbrook, trazendo de volta o D'Angelo Russell, o Vanderbilt, o Beasley e uma molecada que vai ajudar os Lakers a ir para o play-in e ser pela 18ª vez campeão da NBA. Campeão não sei, mas no play-in. Não foi nosso momento, hoje sim. Hoje sim. A gente brincou disso semana passada, né? Pois é. Muito bom. Quem ia falar? Eu cortei alguém. Não, eu só ia falar. A gente acha que os Suns agora viram os favoritos? Essa pergunta que é exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Já acho que se você jogou, eu acho que sim. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, é muita responsabilidade jogar isso só no Durant. Porque o Chris Paul caiu, vocês vão concordar comigo, o Chris Paul caiu de qualidade pra caramba esse ano, né? É idade, né, cara? Caiu o rendimento dele. A gente tá falando teve um jogo ontem contra os Clippers de 19 assistências, 17 pontos. Então eu acho que também a chegada do Kevin Durant pode estar dando um certo gás para que ele fale, porra, acho que agora é a minha vez, é a minha definitiva e derradeira vez de conseguir um anel de campeão da NBA. É um baita trio, né? Booker, Chris Paul e Kevin Durant. No papel é um baita trio. No NBA 2K também. Então, olha o próximo momento aqui de vergonha alheia que a gente vai passar olhando para frente, mas eu ficaria chocado se o Suns não chegasse na final. Para mim já seria um espanto absurdo, porque já era um time forte, né? Tava tendo alguns problemas de lesão, de queda de rendimento, mas já era um time ainda forte, né? Ainda basicamente a base inteira daquele time que chegou nas finais. E você coloca o Kevin Durant na jogada, cara, desculpa, não tem mais como você falar que não é o Suns o favorito a chegar às finais. Você já tinha uma base agora com um cara como o Durant, para mim vai fazer frente talvez com o Dallas, que é outro time que de repente também tem tudo para ser muito bom ou muito ruim, né? A gente ainda também não sabe qual vai ser a reação, mas eu acho que são dois times franco favoritos aí para chegar à final. Eu ainda tô no bonde do Nuggetão. Eu ainda tô no bonde tô bem forte no bonde do Nuggetão. Eu acho que o Suns vai dar muito trabalho. Eu acho que o Mavis vai dar algum trabalho. E fora isso, eu sou muito... eu não quero parecer LeBronzete no que eu vou falar, mas LeBron com um time funcionando, tendo um apoio ao lado,
Eu realmente acho que dá para dar uma bagunçada. E aí, favorito cair no meio do caminho por conta dessa ajudada aí que deram para ele agora. Não acho que Lakers chega na final, mas ele vai derrubar algum favorito. Eu acho que é capaz ele derrubar algum favorito, porque LeBron em 7 jogos, eu nunca vou duvidar do cara. Não quero parecer LeBronzete, mas tem que ver qual posição de play-in que o Lakers pegaria, né? Porque se entra como 7, o que eu acho não tão... Difícil. Difícil. Aí eu acho que o caminho é um pouco mais fácil, mas se entra pelo caminho lá do 9 e do 10 para pegar a 8ª vaga, provavelmente pegaria o Nuggets. E aí, ou você queima a sua língua do lado, ou você queima de outro. Exatamente. É complicado, mas assim, eu não gostaria de duvidar dele. Mas eu ainda estou no bonde do Nuggetsão, junto com o nosso glorioso Mohamed Menal, certo? A gente tem que defender o time da Ana, que tem que defender o small market team. Exatamente. Eu acabei vendo alguns jogos do Nuggets e realmente a movimentação de bola, o único time que os poucos jogos que eu assisti me traz essa... E a movimentação em quadra é o Boston, é o Celtics. Então, talentos diferentes, formas de jogar diferentes, mas a movimentação em quadra e usando o Jokic como um pivô armador é um negócio... que é um diferencial, ele é um diferencial absurdo, fora de série. Se a gente tiver tempo no final do episódio, vamos falar de apostas de awards da NBA, eu separei alguns odds aqui para a gente falar. Ele é franco favorito para ser o MVP de novo, por incrível que pareça, de acordo com o Vegas. Alguns pontos para mim, aquilo que eu falei no nosso grupo internamente, eu acho que o Dallas vai ter uma série maluca, não quer dizer que vai ganhar o primeiro round, mas os dois em quadra... potencial ofensivo é um negócio indefensável em certas noites. Mas tomaram um baile ontem. Ofensivamente. Mas acontece. É um time de médico e monstro, na minha opinião. E temporada regular é uma coisa, série de playoffs é outra. Sim. Suns, realmente eu acho que é favorito. Me preocupa a questão de saúde do Durant. Quanto ele consegue se voltar de mais uma contusão, ele também está com 34, eu acho, né? Então também começa a pesar um pouco a idade. A gente não falou o nome dele, mas o Ayton tem que voltar a jogar agora que ele está com grana no bolso. Esse foi o típico cara que botou grana no bolso e parou de jogar. Então, talvez com o potencial de brigar pelo título, talvez ele volte. Ele vai ser importantíssimo no Oeste, ele vai ser importantíssimo. E aí uma opinião um pouquinho controversa, aí não fica bravo comigo, Fernandão, mas nos meus horários malucos eu vi uma discussão no grupo de da onde o Minnesota, onde é que o Minnesota estava com a cabeça para fazer essa troca. Eu vi 2 ou 3 jogos do Timberwolves e defensivamente o Russell é um dos piores jogadores da liga, ele é um liability absurdamente gigante, não é só estatística, eu tô aqui, é o meu eye test. E o QI dele de basquete me preocupa. Eu acho que ele acrescenta ao Lakers, porque o Lakers tinha o Westbrook, e eu entendo isso, apesar que o Westbrook, se você olhar os números do Westbrook vindo do banco, não eram ruins, mas eu acho que ele acrescenta a bola de 3, abre um pouquinho mais o time, então ele acrescenta, mas eu não ponho tanta fé nele, e eu acho que para o Timberwolves é um time que pode incomodar bastante nos próximos por ter um estilo diferente de jogo, e dentro do plantel do Timberwolves, o Conley é melhor que o Russell. Principalmente com um nome que a gente fala muito pouco esse ano, talvez seja um dos grandes, um top 10 na liga, que é o Edwards. Ninguém teve um jump no terceiro ano. Halliburton está no terceiro ano também, né? Terceiro ou quarto. É verdade, é terceiro, tá certo. É o Halley e é o Edwards. O Edwards está jogando uma monstruosidade e tendo um armador de verdade em quadra vai ser melhor do que ter um boleiro dentro de quadra, que é o que eu acho que é o Russell. Então, todo o resto da troca foi interessante, o Vanderbilt foi interessante, o Beasley interessante, mas eu não ponho fé no Russell, e eu acho que nos playoffs, se chegarem nos playoffs, a deficiência defensiva dele vai mostrar de um jeito. Porque assim, gente, olha os números defensivos dele com um time que tem Gobert protegendo o garrafão. Você tem que analisar dessa forma. Olha o plus-minus dele defensivamente
com um time que, teoricamente, poderia deixar o cara pensar que tem o Gobert. Nem o Gobert dava conta de proteger e esconder a ruindade defensiva dele. Então, é um cara que me preocupa. Interessante. Tá. Porque a gente tá indo pelo nome, a gente não tá... Sim. Aquela discussão não foi baseada no que ele tá jogando esse ano. Eu acho que assim, a saída do D'Angelo Russell dos Lakers já é um pouco baseado nisso, na incapacidade defensiva dele. Mas eu acho que depois de rodar um pouco e voltando para os Lakers, ainda que, claro, ele não seja um cara para ser decisivo, e nem pode ser, porque num time que tem Anthony Davis e LeBron James, ele não vai ser o cara decisivo. Espera-se que não seja pelo menos, né? Espera-se que ele tenha essa noção. Esse é o meu ponto com ele. Eu acho que assim, é o cara para dar um pouco mais de descanso ofensivo para algumas figuras dos Lakers que hoje está muito sobrecarregado. Eu acho que assim, Anthony Davis e LeBron James, beleza, jogos dos caras de 30 pontos, de 40 pontos, mas aí você vai ver o resto do outro time, do time é 8, 6, 11 às vezes. E assim, é preciso ter um cara que seja capaz de pontuar um pouco mais. Eu acho que o D'Angelo Russell é um cara que pode acrescentar nesse ponto. Posição dos Lakers nos playoffs é saída na primeira rodada. Isso aí é claro. Eu não vejo, mesmo, né, com o LeBron jogando, mesmo com o Anthony Davis jogando, não vejo Lakers sendo um time para bater Suns, para bater Denver, muito menos. Acho que defensivamente Denver é muito à frente dos outros times, e talvez por isso, embora o Kevin Durant tenha chegado no Suns, acho que o Denver, por conta do sistema defensivo, ainda é forte, ainda é um time para a gente olhar. Agora, eu queria levar o negócio para o outro lado da moeda, a gente falando mais da troca do Kevin Durant, falar dos Nets. Eu acho que o time dos Nets ficou muito bom, embora, claro, a gente pensa num time que tinha Harden, Kyrie Irving e tinha Kevin Durant. Não tem mais nenhum dos três, mas trouxe para lá uns caras que eu acho que podem dar muito trabalho. Eu ainda acho que Bucks e Celtics são os times para estarem na final do leste, isso aí é inegável. Mas eu não sei se numa série que os caras pisquem o olho demais, esse time dos Nets talvez não possa tentar alguma coisa. Claro, se eles forem para os playoffs, né? Eu acho que, e assim, o que vale também falar é que eles deram uma recuperada em umas piques também, né? Isso, que foi importante para o futuro deles. Exatamente. Eles se posicionaram bem agora. Eles estão na posição de poder brigar, pelo menos, né, Luquinha? Com todo respeito, Fernandão, mas eu não vejo esse time do Nets esse ano competindo com nada, Fernando. Desculpa, eu não vejo esse time com competição para nada. Eu acho que o elenco que tem hoje é um time com potencial para frente. Para esse ano, eu acho que briga para, basicamente, se chegar aos playoffs, sair na primeira rodada. Para mim, o X da questão foi o caminhão de escolhas que conseguiu nessa troca, porque a troca foi uma troca quádrupla. Aquela troca, um rolo de pique para tudo quanto é lado. Mas o Nets pegou a escolha de 2023, de primeira rodada do Phoenix, 2025, 2027, todas do Phoenix. Aí tem uma troca de escolha de primeira rodada em 2028 do Phoenix, e tem a escolha de 2029 de Phoenix de primeira rodada também. Então, assim, todas as picks que entregou praticamente para Houston naquela troca do Harden, eles praticamente repuseram elas. Essas primeiras de 23 e 25 vão ser picks de 20 para cima, mas de 27, 28 e 29, aí que eu acho que vai ser o ouro desse time de Brooklyn, porque o Suns vai envelhecer mais ainda, não tem por onde manter uma base, porque praticamente é o Booker que você tem ali, mas quando você tiver Chris Paul se aposentando, quando você tiver Durant se aposentando, eu duvido que o Booker continue lá. Eu vejo o Booker indo para algum outro time mais encaixado. Então, eu acho que pro Nets o ouro é aí. Só queria falar do Lakers. O que me incomoda na troca não é o que o Lakers melhorou ou como o Clê disse, arrumaram o time. Eu acho que foi uma troca ok a nível de talento.
o que me incomoda é como o Lakers consegue criar assets para esse time. Que é incrível. Você tinha na mão um cara como Westbrook, que, desculpa, para mim não valia nem um saco de pipoca, e aí você consegue trocar esse cara, trazendo o D'Angelo Russell, que pode ter todos os defeitos ou não, mas ele é um asset para mim mais valioso do que o Westbrook, e o custo disso foi uma escolha de segunda rodada e uma escolha de primeira rodada. Então, assim, para o Lakers não foi um custo alto você despachar o Westbrook embora, trazer um cara como o Russell e ainda pagando basicamente uma escolha de primeira rodada, que, se eu não me engano, a do Lakers é de 2027. O Danny Ainge está com um sorriso de orelha a orelha com esse pick. Então, mas não é protegido. Não é protegido nem nada. Né? Pode ser que dê muito certo para Los Angeles, porque até lá o time já possa ter começado uma reconstrução boa. Então pode ser que seja um time mais competente, como pode dar muito errado e ser uma escolha próxima de loteria. Então, assim, eu acho que para o Lakers valeu a aposta. Uhum. E o Danny Ainge, não tem nem o que falar. A gente acompanhou ele aqui muito tempo aqui em Boston, e o cara ele é ótimo para captar picks. Ele é péssimo para capitalizar elas, mas para captar ele é excelente nisso. Teve outra troca que a gente não comentou, que eu acho que valeria comentar, que foi a troca do Nuggets também, que foi uma troca de 4 times, que ele trouxe o Thomas Bryant, aí ele mandou o Mo Bamba, o Devon Reed, uma escolha de segunda para o Lakers, aí teve o Bones Highland, que é o nome mais fantástico da NBA, indo para o Clippers, e aí mandou o Pat Beverly, que é nada lá para Orlando Magic, uma escolha de segunda rodada que também não é o forte, e o Cash Considerations, que esse é a estrela do Orlando Magic. Se não tem o Cash Considerations, não é a troca de Orlando Magic válida. Eu acho que é uma troca interessante para Denver, que vocês estavam falando de fortalecer. Eu vejo o Suns favorito, mas não querendo desmerecer Denver, que eu acho que o Suns deu um salto, você entendeu? Mas se Denver for campeão, para mim também não vai ser surpresa nenhuma. Eu particularmente vou ficar chocado se o Suns cair no meio do caminho. Mas se ele perde uma série de 7 jogos para Denver, não há nenhum mistério isso. É super provável. Até mesmo menos de 7 jogos. Então, eu acho que vai ser muito interessante. A conferência da West estava patinando. Eu acho que você só via ali o Denver, basicamente, um time forte. Você tinha Memphis ali se ajeitando, mas se olhava, você não via os times, né, competitivos assim. Hoje você tem aí 4, 5 times com chances reais de ser campeão. Então, eu acho que isso valeu bastante para a conferência, que eu acho que tirou o gap que tinha, porque a East estava com um gap bom, e eu acho que agora já não tem mais gap. Eu acho que está pau a pau. E só complementando o que a minha grande surpresa foi Memphis não ter feito nenhum movimento. Não entender que esse era o ano, não esse ano que vem, esse era o momento de se fortalecer, e pode ficar no meio do caminho pela inércia. Teve uma situação de inércia grande. Vou jogar outra, mas eu não vou querer entrar muito na discussão, que a gente tem mais um ponto aqui para a gente discutir. E aí a gente pode acabar estendendo muito isso aqui hoje, que já está uma loucura. Mas o que me surpreende também, Eric, já que você falou do Grizzlies, mas me surpreende de uma maneira negativa, é Toronto. Eu esperava Toronto começando a entender que não deu mais liga, que eles não estão jogando o que poderiam jogar, e ia começar a distribuir jogador para lá e para cá. Não fizeram isso, trouxeram o Jacob Poeltl, e o pior disso, entregaram uma primeira rodada para tê-lo. Tudo bem, é top 6 protegida lá de 2024, mas é um negócio que pode fazer falta para Toronto. Toronto, que costuma fazer draft muito bom. E que tem um cara lá que sabe desenvolver muito bem jogador, mas não tá dando certo, e eu acho que isso pode custar caro para Toronto. Me surpreendeu negativamente. Não posso falar nada negativamente. porque ele jogou pra caralho ontem, 30 pontos, blá, blá, blá. Mas assim, o que foi a lógica do Masai? Primeiro, a gente falou isso no grupo nosso. Ele tenta estuprar e ninguém aceitou o estupro.
Esse foi falando de forma figurativa, please. Ele e o Danny Ainge são os caras que tentam ter vantagem em qualquer negociação. O que eu acho que ele enxergou, ter um talento com o Poeltl realmente acaba trazendo para a posição 5, que era uma deficiência. O time deles é bom, cara. É bom dentro de um leste que ficou aberto de 4-10, vamos falar assim. De 4-10 o leste está aberto. Então, e não é o pior dos mundos para ele se o Van Vliet e o Gary Trent Jr. simplesmente exercerem um player option, saírem, porque esse dinheiro sai do cap. Então, eu acho que ele tentou conseguir assets e o pessoal não quis negociar com ele porque ele pediu demais, e aí ele percebeu, hey, posso continuar a briga por mais um ano que vem eu vou ter cap, se esses dois saírem, o Van Vliet sai de certeza, né? E aí eu vou ver o que eu faço. Mas eu vejo o teu ponto de vista e eu entendo completamente. Eu só realmente acho que o Masai eu, além de concordar com o Eric, eu acho que tem um outro fator também que ele não destacou. Eu concordo que Toronto pode pegar um 4 ou até um 5 na conferência. E aí, de repente, numa série, você consegue ir longe. E tem outro fator. Você tira um reforço de um rival. Porque o Poeltl estava bem cotado para ir para Boston. A partir do momento que você faz uma troca dessa, você tira a possibilidade de um rival seu se reforçar. Então, eu acho uma troca normal. Eu concordo com você, Clay. Eu acho que para Toronto era a hora do tipo, vamos implodir essa porra toda, vamos começar a reconstrução. Mas eu concordo com o Eric. De repente, quando você começa a implodir, você vê que não vai dar liga, você vê que não vai chegar no que você quer. Então, tenta mais um ano aí, você ainda está com o time na mão. Queima uma escolha aí, foi acho que de 24, se eu não me engano, a primeira rodada. Então, assim, acho justo para Toronto tentar essa última suspiro. De repente, você consegue um playoff, de repente, você consegue ganhar uma série de playoffs, anima o time. Então, e assim, acho... como alguém que está nessa vida há 11 anos agora, 12 anos desde o Dwight Howard, existe uma romantização do implodir, que é um negócio que é uma discussão bem longa que a gente não vai fazer hoje, mas não é fácil fazer tanking, você precisa de sorte, você precisa, não é só talento, não é só gestão, você precisa de sorte. Pacers teve quando pensou em implodir, conseguiu trazer o Hallie, que foi uma troca boa também para o Kings, a gente fala pouco do Kings no podcast, mas o Kings, que história maravilhosa esse ano. Sim. Mas o Pacers conseguiu trazer o Hallie com isso, o Magic conseguiu o first pick, e conseguiu achar o Wagner de um jeito que ninguém esperava, então sorte, é muita coisa. Então, essa romantização do tanking é um negócio que tem que tomar cuidado também, né? Sim, não, realmente. Guardar as devidas proporções, eu acho que... vocês entenderam? A gente já entendeu. A gente concordou, discordou ao mesmo tempo aqui. Eu acho que... ok. Deixa eu só fazer uma pergunta, patrãozinho. Tá. O mestre Eric falou, né, da inoperância de Memphis nessa janela. Pode ter alguma coisa a ver com a conversa do Ja Morant para não trazer o time para o holofote de novo? Ou não, foi só mesmo não quiseram se mexer? Cultura do time, trabalha com draft picks, não fazem muita movimentação de salário, e eu acho que você tem que aprender também a estar no holofote, você tem que aprender a ser grande. E, na minha opinião, o Memphis perdeu uma oportunidade de mostrar que também é um time grande. Eu não vou falar nem só isso também. Eu acho que, como o time deu uma caída de produção, eles não quiseram tentar... Não, deixa, vamos ver o que dá, e ano que vem a gente dá uma ajustada, traz quem precisar e não gasta nenhum asset. É isso que me incomoda, eu acho que incomodou o Eric, porque a janela é curta, cara. Você não pode ficar sem pensar, se não der certo, ano que vem a gente tenta. Não é, cara. Se você tem a possibilidade esse ano, tenta. Pensa Toronto. Toronto apostou tudo, trouxe Kawhi e ganhou um título, cara. Eu não vou lembrar dos números exatos, mas qual que foi acho que foi janeiro, temporada passada do Celtics, que foi terrível, perdeu 80% dos jogos durante um período ali. Você não vai dar nada, separa os dois. Voltou, conseguiu se achar novamente e chegou no final. Não, foi antes. Janeiro, acho que foi a virada, que o time embalou. Até dezembro o time estava com campanha, se não 50%, um jogo abaixo de 50%. Aí em janeiro que o time embalou mesmo. Mas eu acho que as janelas são curtas, e a oportunidade de você chegar numa final,
não bate na porta toda hora. Você pode ter um núcleo forte, mas não é sempre que você vai conseguir chegar lá. Eu concordo com o Eric, eu acho que o Memphis tinha que ter feito alguma coisa para deixar ainda mais você vendo todos os seus principais rivais se reforçando, e aí você vai ficar quieto. Hoje, antes das trocas, Memphis era talvez o número 2 na conferência. Hoje, para mim, é o número 5. Está atrás de Denver, está atrás de Dallas, está atrás de Phoenix. Número 4. Eu acho que... Tá atrás de Kings também. Tá atrás do Kings, porque o Kings tá jogando muito mais que eles. Não, mas em questão de elenco, em questão de... não, elenco não, mas assim, se você pensar como jogando mais, o Kings tá jogando mais. Nesse momento, sim, o Kings tá jogando mais. Sim. Nossa, começou a vir outras perguntas aqui, mas acabou. Chegou. Trade deadline deu, vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, senão eu empolgo aqui e daqui a pouco vira só NBA nessa paçoca. Mas o legal de falar... A gente se redimiu da semana passada. Isso, já foi. O legal de falar é depois que acontece, né? A gente estava falando antes de acontecer, então a gente estava prevendo que poderia acontecer ou não acontecer, movimentações pequenas e tal. E, de fato, foram movimentações teoricamente pequenas. Aí vem a troca do Kevin Durant, quebra a porra toda. E... Desgraçado. E aí o negócio desandou. Beleza, enfim. Nessa, o George Hill ainda voltou para os Pacers. Teve troca muito louca, meu Deus do céu, mas enfim. Beleza, fechou. Eu vou começar com o cara que menos vê NFL aqui, porque a gente vai falar rapidamente do Super Bowl e de algumas coisas que virão agora, passada a temporada de NFL. Fernandão, foi falta ou não foi falta? Vamos começar com polêmica. Foi falta ou não foi falta? Primeira coisa, para quem assistiu o jogo para se divertir, foi uma enorme diversão. Tudo foi maravilhoso, jogaço, assim... Eu não sentia meu coração batendo mais forte no final de jogo de NFL desde aquele Seattle Seahawks e New England Patriots, que o Caboclo interceptou ali na bordinha da end zone. Então, assim, eu adorei o jogo, gostei demais de tudo que aconteceu. Se foi falta ou não foi falta, foi falta. O próprio cara que fez a falta depois, não sei se é porque ele vai sair dos Eagles, né? Possivelmente vai sair dos Eagles, talvez ele jogou a merda lá e falou assim, agora dane-se, eu não quero mais saber de nada daqui, tô indo embora mesmo, vou falar que foi falta, que eu fiz falta. Que foi falta. Agora, aquilo que a gente estava conversando antes de começar, né, patrãozinho? Se aquela era uma falta para ser marcada àquela altura do jogo, essa é a pergunta que deve ser feita. Eu não sei, se é falta, tem que marcar. É claro que durante o jogo, muitas daqueles contatos acabam passando sem que se marque uma falta. Mas foi falta. Então, não sei. Eu não acho que tenha comprometido o jogo, não acho que tenha comprometido o espetáculo, nada. Eu acho que, inclusive, para mim, pelo menos, ficou ainda mais emocionante, né? Porque tem um lance do cara errar aquele chute ali faltando segundos para poder acabar o jogo, que talvez não seja campeão. Muito nisso. Porque, assim, imagina, a gente está falando de um kicker que é experiente, que tem até um apelido lá de butt kicker, né? Porque o cara é bom demais, mas imagina, cara, o cara ali faltando 3 segundos, 4 segundos para acabar o jogo, o seu chute é o chute da vitória, do título. E você erra. Cara, isso é espetacular, cara. Isso é espetacular. Claro, pra gente que tá vendo, pra ele não, coitado, nem pro time dele, mas seria um troço sensacional. Seria a construção de uma outra narrativa, talvez, pro jogo, pro próprio Eagles, ou até pros Chiefs, de o jogo ir pra prorrogação e os caras se superarem ali daquele revés de segundos finais. Mas, porra, eu adorei. E se foi falta, tem que ser marcada. Pra mim, tinha que ser marcado. Então. O Luquiba mandou um negócio no WhatsApp aqui enquanto a gente estava falando. Eu vou deixar ele falar daqui a pouco. Eu só queria comentar um negócio. A minha opinião é isso, é aquela imagem, minha opinião. Tá, eu vou colocar. Quando você for falar, eu vou colocar ela aqui na edição. Eu só queria falar, Fernandão, eu não tiro nada do que você falou, eu só vou mudar uma coisa. Você falou desde o Seahawks e Patriots. Eu vou falar que foi desde Atlanta e Patriots, quando o Edelman segura a bola que todo mundo achou que não tinha segurado. Aquele dia meu coração palpitou forte. Aquele final de jogo foi incrível mesmo. Mas esse também, eu achava que esse jogo merecia a prorrogação, e ainda mais uma prorrogação nessa nova regra, que eles pudessem ficar fazendo touchdown ali a madrugada inteira. Mas, enfim, e eu também tinha apostado em prorrogação, né? Então, é isso. Mas vai lá, Luquiba, conta aí. Tem outro show da Rihanna dela, né? Se fosse assim.
Não, ela não ia aguentar. Não vou falar da Rihanna, não vou falar dela. Bom, enquanto a imagem tá aí, payback's a bitch. Só isso que eu tenho pra falar. Não, explica aí, pô, vai. Não, é que eu acho engraçado o torcedor do Eagles querer ficar reclamando de chamada, de falta, disso, aquilo, que perderam o título, sendo que se eles foram campeão dessa forma, quando eles ganharam do Patriots, teve 3, 4 chamadas muito questionáveis, favoreceu. Não que não merecesse e tal, mas, cara, acontece. Você perdeu em campo, beleza, não adianta culpar a arbitragem, perdeu, acabou. Para mim, esse jogo que você falou do Patriots e Atlanta, a Jo estava comigo, ela estava dormindo, ela assistiu o jogo, o show acho que foi da Lady Gaga, se não me engano. Lady Gaga, foi quando teve toda a polêmica do Você é Ridícula lá. Aí abriu 28-3, ela falou, vou dormir, depois, né, você me avisa como é que foi. E eu ali botei a TV para não atrapalhar o sono e assistindo o jogo ali quietinho, tal, não sei o quê. E aí cada touchdown ali comemorando sem poder. Na hora que empatou, deu um berro que ela acordou sem entender o que aconteceu. Eu falei, porra, empatou essa merda. Ela olhou assim, como assim? Eu falei, empatou. Eu tenho uma história melhor, porque a gente estava assistindo numa hamburgueria, uma hamburgueria que o Eric conhece, na Sports. E aí, na hora que entrou na prorrogação, os caras fecharam. Então, tipo, porque tinha que fechar, porque é um bairro residencial e tal. Aí a gente saiu. Aí eu já falei assim, aí tinha um amigo meu que morava perto da hamburgueria, ele falou assim, então entra aqui no meu carro, e nós vamos para casa e termina de ver o jogo em casa, tomar mais uma cerveja, que ninguém ia trabalhar na segunda-feira. Aí, beleza. No que a gente chega aqui, no apartamento, e liga a TV, já tava o Brady comemorando. Eu falei, filha da puta, não esperou nem chegar em casa, ser arrombado desse Brady. Mas beleza, para mim foi incrível. Mas eu concordo, foi um jogo sensacional. Eu não assisti o jogo inteiro, né? A gente conversou isso antes de começar, mas pelo que assisti foi um jogo muito legal. Fico com pena do torcedor do Eagles. Tá bom. Por conta disso, mas, cara, é o que eu tinha falado na semana passada. O Eagles, para mim, era o favorito, mas do outro lado você tem Mahomes, cara. E Mahomes hoje é o melhor jogador da liga. Sem uma perna, ele continua jogando melhor que muita gente. Não adianta, ele é o cara que faz a diferença no esporte. Ele é o cara que você nunca pode descartar o time. O time pode estar perdendo por 10, 15, 20 pontos. Se você tem o Mahomes do outro lado, você tem chance. Então, não dá para desistir. E foi assim, né? Porque o Eagles, primeiro tempo bem tranquilo ali, jogando, abriu vantagem e tal. Aí o Kansas veio com tudo e aquele abraço. É aquele negócio que você falou, né, Eric? Que depois a gente até conversei com você, a gente trocou mensagem. Não adianta você reclamar só daquele lance quando você pega um segundo tempo que o Eagles tinha 10 pontos na frente e produziu muito pouco, enquanto o Kansas toda vez se encostou na bola, foi lá e ponto. Aí é complicado, né? Corroborando o que todo mundo falou, jogão de bola. Foi um domingo divertido. A gente reuniu os grupos do Fantasy, meu amigo Fernando fez um brisket, cervejinha gelada, jogo legal, propagandas ruins. Algumas boas, mas a maioria ruim. Mas assim, eu acho que consolidou o nome do Jalen Hurts. Que baita partida do Hurts. Ele realmente consolidou o nome dele e garantiu o dinheirinho, que vocês sabem como isso para mim, eu valorizo isso, então ele garantiu o dinheirinho dele. E Andy Reid e Eric Bieniemy, que aula no segundo tempo, porque não foi só Mahomes, esse que é o ponto que é o mais interessante para mim. As duas chamadas de TD em que os receivers, eu e o Lukiba podíamos fazer aqueles receptions, basicamente usando motion, né? E que a defesa do Eagles não soube o que fazer. E as diferentes formas de jogo corrido durante o jogo, zona, usando tipo motion. Então, assim, foi uma aula de offense. E Mahomes, eu não sei se ele vai chegar no set do Brady, mas ele vai garantir o nome dele na história, com certeza. E que maravilha a gente poder estar assistindo isso ao vivo. Não chega porque esse esporte é muito maldito, muito safado. Mas ele vai ter bons títulos aí, não vai ficar escondido, não. Talvez ele iguale Montana. Meu chute é esse. Mas eu acho que esse esporte é tão maldito, tão traiçoeiro, que se chegar no set do Brady, acho que o cara, como vocês brincaram aí outro dia aí, tá no saco de alguém ainda.
Então, é por aí. Só um ponto desse, assim, dois pontos, na verdade. Primeiro, heróis improváveis, né? O Tonyan, primeiro com o retorno, depois com o touchdown, e o Sky Moore também, numa dessas rotas que você acabou comentando, né, Eric? Que ele tá completamente livre ali, assim, ó, joga para mim. Entrou, dava para entrar dando cambalhota na endzone. E o outro é Jalen Hurts, o primeiro quarterback com dois touchdowns corridos e um passado na história do Super Bowl. Então, assim, realmente, só para reforçar o que ele falou, de que baita partida dele. E como ele vem se desenvolvendo nesses anos aí de NFL. E, por último, só para fechar e a gente falar do assunto mesmo, Sirianni é bom também. É isso que eu tinha para falar. Sirianni é muito bom também. Subestimado, Sirianni. Subestimado. Eu acho que era ele que fez a diferença no Colts, tá vendo? O Frank Wright é uma enganação. É isso que eu tenho para dizer. Mas beleza. Agora sim. Só para trazer uma observação rápida de um cara que tenta olhar para essas coisas. Aquele momento da lesão do Mahomes, talvez se fosse no decorrer de um quarto mais distante do show do intervalo, pudesse trazer problemas para os Chiefs. Ele ter quase uma hora para se recuperar, fazer o que fosse preciso fazer, talvez uma injeção, não sei o que de fato aconteceu ali naquele intervalo, pode ter sido também um ponto de mudança para o time. Se aquilo acontece, sei lá, aos 5 minutos do terceiro quarto, e ele tendo que sair, tendo que fazer alguma coisa, ou às vezes nem voltando, talvez nem voltasse para o jogo, a história poderia ter sido outra. E eu gosto de pensar nessas coisas, né? Eu sempre, rapidamente, eu tenho uma teoria de que a nossa vida acontece nesse plano, e em vários outros planos paralelos acontecem as nossas opções. Uma das opções, talvez, da vida, do destino, fosse o Mahomes não voltar. E aí eu queria ver como é que as coisas caminhariam nessa realidade paralela a essa que a gente vive. Acho que seria um negócio interessante. Muito bom, muito bom. Segundo a TV americana, ele teve 38 minutos para se recuperar. Então, realmente é algo impactante. E a gente sabe que tem umas seringuinhas espertas, né? As seringuinhas mágicas lá no vestiário. Mas, enfim, o Super Bowl foi só um ponto para chamarmos o que realmente é futebol americano. Entendeu? O que realmente é futebol americano. Vocês acham que ficarão até setembro chorando por futebol americano? Não. Temos XFL começando neste final de semana, no mesmo final de semana que teremos uma zona em Salt Lake, teremos uma zona espalhada pelos Estados Unidos com o XFL, e em abril temos USFL. Falei certo? USFL. Então, assim, juntem seus trocados, porque vai ter a aposta desses negócios. Poderemos falar aqui disso aqui, inclusive. A única coisa que não poderemos falar, né, Eric, é de fantasy, porque a XFL não terá fantasy. Que não faz sentido algum, na nossa opinião, acho que todo mundo concorda, né? Até para você tentar alavancar interesse para a liga, nada melhor do que envolver dinheiro, né? Envolver fantasy, envolver amigos, e seria, eu não estou dizendo que todos fariam, que 50%, mas que seja 30% das ligas montassem sua ligazinha de XFL para brincar, já traria um interesse maior para a liga, já traria, e principalmente considerando o histórico de insucesso financeiro de ligas alternativas de futebol americano durante a primavera americana, né? Então, eu acho uma oportunidade perdida, só isso. Só para complementar, na XFL serão 8 times, tá bom? Então nós temos o Arlington Renegades, DC Defenders, como o Luquiba lembrou no começo, né? Vindo na mesma pegada que o nosso Washington Commanders, Houston Roughnecks, Orlando Guardians, nossa, que maravilhoso. Guardians, certo, Eric? Isso aí. San Antonio Brahmas, Seattle Sea Dragons, maravilhoso também, St. Louis Battlehawks e Vegas Vipers. Eu acho que nem todos eles são os mesmos times do retorno da XFL que teve há alguns anos atrás, e que fizemos um podcast aqui falando sobre a XFL, e vou colocar o link aqui também para vocês poderem reviver o podcast anterior se quiserem, e também tem de tudo, na ESPN lá, naquele Study for 30, tem um falando sobre a XFL, tem Dwayne Johnson lá, o The Rock fazendo anúncio, a porra toda, maravilhoso. Mas beleza, isso é XFL. Temos também a USFL.
Para quem não lembra, isso foi uma liga do Trump no passado, certo, Eric? Lá na década no passado do XFL. Isso, que teve jogadores como Jim Kelly nessa liga. Teve o Dan Marino também nessa liga, certo? Doug Flutie, eu acho, né? E o Dan Marino chegou a ser draftado, mas foi para a NFL, né? Não foi, é um negócio assim. Tá, não estou tão maluco. Doug Flutie, com certeza. E aí a pergunta... E aí, beleza, só rapidinho, deixa eu falar os times, né? Teremos 8 times também. Então é o Birmingham Stallions, Houston Gamblers, Memphis Showboats, quase que eu li Snowboats, Showboats, Michigan Panthers, New Jersey Generals, New Orleans Breakers, Pittsburgh Maulers e Philadelphia Stars. O ponto que a gente teria para falar dessas duas ligas, a XFL começa em abril, né? E que terá técnicos, inclusive de NFL. Temos um coordenador do Saints que vai atuar como técnico num dos times da USFL. É uma pergunta que o Fernandão fez no nosso pré-jogo, vamos dizer assim, antes da gente gravar em off aqui, que será que essas ligas vêm para ser como uma minor league da NFL? É uma pergunta interessante que a gente não tem noção de nada, mas é legal especular no vazio de vez em quando, certo? Não, eu acho que não. É interessante a pergunta porque eu não sei se tem no contrato algum percentual da liga ou alguma coisa que eles sirvam como agentes desses jogadores, alguma coisa dessa forma. Mas sim, o objetivo é lógico. Se você pensa em longevidade dessas ligas de primavera, você precisa poder vender o ponto de que assista os talentos que você vai assistir na NFL em setembro. Então, se prepare para o seu draft de fantasy, que você vai ver os jogadores em ação. Então, você precisa ter essas narrativas para poder alavancar interesse na liga. Que historicamente, a história não é boa para o sucesso financeiro delas. Então, elas precisam ter qualquer narrativa que as ajude para isso. Vai ser algo legal. Então, realmente, acompanhar os talentos que depois possam estar no teu time na NFL é uma dessas narrativas. Boa. Eu falei errado, né? XFL é agora, nesse final de semana. Nesse final de semana do Carnaval. E a USFL é em abril. Então, já estou me redimindo. Provavelmente falei errado aqui, porque já recebi correções aqui no chat. Mas é isso. Eu acho que é algo para se acompanhar, para ver como desenvolve. Eu gosto. Eu acho uma patifaria, eu acho uma bagunça desgraçada. Esse jogo não vai ser a mesma qualidade de NFL, mas se bem que vai capaz de ter jogo que a gente viu na NFL que não teve tanta qualidade também, e talvez tenha mais qualidade. O Philip Walker, não, está ainda como quarterback lá dos Panthers, jogou alguns jogos da temporada, estava na XFL nesse tentativa de retorno que eles tiveram no passado. Eu não lembro que time que ele jogava agora, mas ele foi a visibilidade da XFL que fez ele voltar para a NFL. Então acho que, não sei se vai ser isso a verdade, mas temos um caso que pode ser que indique algo. Ou também não indique nada, aí eu vou queimar a língua de novo, e esse vídeo vai envelhecer mal pra cacete, enfim, é isso. Mas até, e só, pegando esse gancho, é importante a gente lembrar que o futebol americano é um esporte meio ingrato para os atletas que estão na parte de baixo da pirâmide trabalhista. Então, você ter mais uma oportunidade, de repente, alcançar teu sonho, ou, sendo honesto, ganhar um chequinho durante a semana e deixando de fazer outra coisa e fazendo a tua paixão. E quem sabe, porque, quando a gente fala em training camp da NFL, o período é curto, então, muitas vezes, ou uma contusão, ou você caiu no time errado, você não consegue se mostrar os seus talentos, é uma outra oportunidade desses talentos, desses jovens, desses homens conseguirem seguir o sonho deles. Né? Kurt Warner jogou a Arena League, né? Eu assisti a Arena League por um bom tempo. Orlando tinha É isso que eu ia falar. Eu gosto dessas ligas alternativas, porque de repente se encontra um cara assim, não é sempre, claro, que vai aparecer um Kurt Warner, mas de repente tem algum cara aí com talento, vale a pena mesmo. Fernandão, você perguntou alguma coisa? Eu ia perguntar se não é já, se vocês veem uma possível aproximação da NFL com essas outras duas ligas, e se os times que compõem essas ligas poderão um dia ter a relação que os times de minor têm com os times
da Major League Baseball. Esses times teriam uma relação de fato serem formadores ou qualquer coisa para a reabilitação de jogadores dos times da NFL? Eu acho que... Eu não sei. Eu gostaria de ver esse primeiro ano, porque muitas dessas ligas também não duram muito, né? A XFL já tentou, depois teve a volta, e o SFL que eu acho que talvez foi a que mais durou no passado, mas mesmo assim também faliu, deu errado. É difícil manter, precisa ver público. O que eu gostaria de acompanhar essa primeira temporada para a gente poder elucubrar qualquer coisa. Eu gosto de chutar no vazio. Se eu fosse chutar no vazio hoje, eu falaria que acho muito difícil isso acontecer. Mas aí também tá outro recorte para a gente ver no futuro e falar que envelheceu mal e tudo mais. Mas, enfim, eu acho, chutando hoje, eu acho muito difícil, mas eu não acho improvável. Eu acho difícil, mas não acho improvável. Até porque a gente não sabe se vai ter mais que uma temporada, né? Esses tipos de liga, a gente tem que aproveitar enquanto ela aparece. Mas eu não acho, Fernandão, eu não acho que o modelo é sustentável e eu não acho que a NFL, eu acho que tem interesse em ter um modelo dessa forma. O Godel e os velhos bilionários são ladino, cara. Eles não vão querer um passivo... Não, desculpa. Eles não vão querer um passivo trabalhista num ambiente no qual eles não têm controle. Então, assim, talvez, Fernandão, talvez a NFL acorde e diga assim, ó, uma de vocês duas ligas, a gente quer tomar controle como liga, vai ter uns times aqui, a gente vai bancar, mas vai ser algo tão controlado, porque do jeito que os velhos são ladino. Eu gostei do termo ladino, entendeu? Quem joga D&D ficou contente também, entendeu? É isso que eu tenho para dizer. Mais algum comentário sobre isso? Teremos apostas, né, Eric? Você vai trazer uma aposta de uma dessas aí, não vai? Pra gente? Vamos. A gente consegue trazer para a semana que vem. A gente tinha umas apostas, mas as nossas apostas que a gente quer fazer, vamos fazer com calma semana que vem dos awards do basquete, que a gente já está com 1 hora e pouquinho de gravação. Uhum. E aí eu trago, sim, uma partida da XFL, já entendendo um pouquinho do que vai acontecer na primeira rodada, para poder falar um pouquinho mais de propriedade. Maravilhoso. Então, último ponto aqui, Fernandão, rapidão, porque a gente já deu uma pitada sobre isso. WBC, World Baseball Classic. Você falou disso aí um pouquinho hoje na história. E essa parada começa em breve, muito em breve. Teremos conteúdo disso no site? Talvez. Patrãozinho, teremos conteúdo disso no site, mas teremos também, talvez, algo mais potente do que somente o conteúdo no site. A partir Exatamente. Dessa sexta-feira, se é que você me permite revelar esse segredo. Se é que eu permito? Não vou deixar você permitir. Não vou permitir você. Não permita. Por favor, edição, coloca aí, por favor. Fala pessoal do Tailgate Zone, eu sou Natan Pires, estou passando aqui para dar um recadinho rápido. Quero falar que sexta-feira estreia o Entradas Extras, o mais novo podcast do Tailgate Zone, podcast exclusivo para falar de beisebol. E na sexta-feira a gente já chega falando do WBC, o World Baseball Classic, Copa do Mundo de Beisebol, chame como quiser. Eu, Fernandão, Felipe Martins e Joãozinho vamos estar aqui falando para vocês de tudo que vai acontecer lá. Tá vendo que só tem louco nesse negócio? Olha o Natanzinho aí. Tem que aparecer essa noite. Louco. Só tem louco nesse negócio aqui. Fernandão, então, eu acho... Agora, Fernandão, vai, fala aí, Lucas. Eu acho que foi pessoal ele trazer mais um cara do Giants aqui para fazer um bullying maior em cima de você. Só acho isso, tá? Só acho. Os humilhados serão exaltados, Luquiba. Isso eu tenho certeza. Exatamente, é isso aí. Fernandão, agora, por favor. Vocês viram aí, né? Natanzinho apresentando Entradas Extras, um novo podcast do Tailgate Zone, que a gente vai falar só de beisebol. Claro que agora vamos falar muito de WBC, vamos falar muito de Spring Training, mas à medida que a gente for entrando na temporada regular da MLB, vamos falar muito de MLB, vamos falar de jogos que aconteceram, de lances, de projeções, de prêmios. É um negócio que me deixou muito feliz ter o Felipe Martins, charazaço do Felipe Clemente. É uma forma de ele continuar. Ter o Johnny. Então, assim, estou muito feliz com a chegada desses caras. Muito da movimentação de textos que aconteceu no nosso site. Veio da participação desses nossos novos integrantes, mas também estou muito feliz
de poder participar, de compartilhar com esses caras também o nosso Entradas Extras, que vai ser um troço muito legal. E WBC, patrãozinho, só para quem talvez não conheça, é a Copa do Mundo do Beisebol, existe desde 2006, e talvez desde 2006 a gente não tenha um WBC com tanta gente maravilhosa jogando pelas seleções. Eu estava fazendo um levantamento, só rapidamente, o time da República Dominicana em 2006 tinha Pujols, tinha Moises Alou, tinha Beltri, tinha Ortiz, tinha Bartolo Colon, tinha Vlad Guerreiro. O time dos Estados Unidos tinha Roger Clemens, tinha Derek Jeter, tinha Alex Rodrigues. E os times de 2023, República Dominicana, Estados Unidos, Japão e Porto Rico. Olha, eu vou falar, vai ser um negócio maravilhoso. Na sexta-feira vocês vão poder conhecer um pouco mais de cada um dos times, de cada uma das seleções e saber mais sobre o WBC, porque está muito, muito, muito legal. Acho que vai ser talvez uma das melhores edições do World Baseball Classic que a gente já teve. Que temos novidade. A novidade é que não sabemos se ainda teremos transmissão. Essa aqui ficou uma piada meio interna, mas tudo bem. O Fernandão entendeu. Entendi. Eu só não concordo quando ele disse que vai ser uma das melhores, porque o Brasilzão não está lá. Se o Brasilzão estivesse lá, aí eu concordaria. Mas foi por pouco, hein? Foi por pouco. E eu só achei necessário você falar de Alex Rodrigues e Derek Jeter, entendeu? Só para a gente ter o ponto de treta no podcast, que não teve nenhum ponto de treta ainda, então o ponto de treta é esse aqui, para as pessoas passarem a odiar mais a gente. A torcida do Yankees é grande, e a gente vai ter um podcast só de beisebol, a gente vai poder falar mal do Yankees, o Luquiba vai ficar contente, vai ouvir sempre, e é isso aí. O pessoal de Boston aqui tá feliz demais, né? Olha aí. Porra, e mais um de Boston. Só que Boston, a gente achou que ia empatar, né? A gente estava empatado, inclusive, de torcedor de São Francisco e torcedor de Boston, né? Quer dizer, tava ganhando, tava empatado, não, tava ganhando com o São Francisco. Quando o Felipe Martins veio, a gente falou assim, agora vai empatar, mas não, temos 4 Giants e 3 Red Sox no grupo. Então tem eu, o Henriqueta, o Natanzinho e o Fernandão dos Giants. E aí temos também, de Boston, temos Eric, Luquiba e o Felipe Martins. É isso aí, só que eu queria... Tem o Dodô. E tem o Dodô, verdade. Temos 4-4, tá vendo? Então, a torcida dos Giants tá empatada com a do Red Sox. Agora empatou. Os caras conseguiram empatar com a gente. Ele rebaixou o Doimo, nem a turma de baixo. O Doimo já tá... Eu esqueci, caralho. Eu esqueci. Então, já colocou em outra esfera, já. Vocês são muito maldosos. Mas é isso. Ó, como o Eric já deu a deixa, vai passar o Tailgate Spread. Vamos direto para a dica. O que é isso, Fernandão? Ficou feio agora. Ficou feio de novo. Fernandão, põe o primeiro. Não, chega, tá bom. Chega, dica. Vamos para a dica. Isso aí. Vai colocar de novo, vai ter dica de novo. Vai ter dica 2 vezes. Tá uma palhaçada essa edição. Só isso que eu tenho para dizer. Isso tá uma palhaçada. Isso aqui não tem. É um déspota esclarecido esse patrãozinho, viu? Eu agradeço do fundo do meu coração, porque minha internet já tá ruim, toda hora fica carregando vídeo. Luquiba, eu vou deixar você falar a dica, que a ideia foi sua, foi maravilhosa. Não deixa, porque minha conexão tá falhando. Então tá bom, então vamos lá. A gente estava para entrar aqui, quando o Luquiba viu a pauta, falou assim, a gente falou vai falar de XFL e de USFL, vamos falar então de um filme muito bom, de um futebol americano de muita qualidade, mas de muita qualidade mesmo. Em inglês é The Replacements, certo, Eric? Uhum. E em português é Virando o Jogo. Temos o nosso glorioso Baba Yaga, conhecido também como Keanu Reeves, vestido de Shane Falco, entendeu? Temos um kicker alcoólatra, temos um treinador desacreditado, que fuma cigarrinho aqui pendurado na boca, coisa maravilhosa, que deve para jogo. Cola na luva do receiver. Cola na luva do receiver que não sabe, quem vai tentar tirar. Nossa, é uma coisa mais maravilhosa que a outra. Então procure Virando o Jogo. Está na Apple TV Plus, mas ele está para alugar por 7 merréis, 7 lulas. Por 7 lulas você vai lá e compra o filminho para assistir na Apple TV Plus. Diversão garantida. Diversão garantida. Não é isso aí, Luquiba? Gostou?
Não, é que Lulas, eu acho que fica estranho falar. Eu gosto da época de falar Dilmas. Eu acho que Então tá, temos 5 merréis ali. 7 merréis você compra, você aluga o filme, é isso aí. Mas vale a pena. E outra também, se quiser, quem tem as operadoras aí de canal, que eu não pago mais, que só fica me extorquindo, nesses canais de Telecine, Megapix e tudo mais, também sempre rola. É um filme de muita qualidade. Keanu Reeves, né, gente? Ainda tem um romancezinho lá, mequetrefe dele com a menina, que aí ele também é todo tristão, é maravilhoso. Filme maravilhoso, filme de qualidade, sessão da tarde para você se divertir com a família. É isso aí. Aqui é coisa boa. Feito. Dito tudo isso, 1h16, deve ser um pouco menos ainda depois que cortar o nosso começo, que a gente fica trocando umas ideias, mas é isso. Crianças, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês, aquele efusivo abraço, e a gente se vê na semana que vem com apostas dessa vez. Muito obrigado por contemplar um episódio maravilhoso. Eu vou até mudar o nome desse episódio para TDAH Show, porque o começo foi insano. Foi digno de... É tipo uma conversa comigo aqui em casa, que a Mara nunca sabe do que eu tô falando. É simplesmente isso. Então, muito obrigado, meus queridos. Vocês que estiveram até aqui, não se esqueçam novamente de estar vendo pelo YouTube, dá o joinha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz tudo o que precisa. Segue a gente nas redes sociais. Grande beijo para vocês e a gente se vê na semana que vem com toda a certeza. Beijo grande. Valeu, galera.